Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, eu sei que eu já tinha dito que eu não ia fazer mais compra nenhuma. E assim, só que logo depois de eu ter dito isso, graças a Deus, eu fechei uma encomenda. Eu fechei uma encomenda e como essa encomenda ela é toda no cru, a quantidade que eu tenho aqui não é suficiente, então aí eu precisei fazer uma reposição, tá? Então não é uma compra nova. Tem algumas coisas assim que eu comprei, mas são bem poucas coisas, mas o foco, mesmo até pelo tamanho da caixa, o foco mesmo foi comprar a quantidade de material necessária aí para essa encomenda. Eu também tenho uma encomenda de 12 jogos do suplá tradicional, branco com cru e dourado, tá? E aí o que acontece? Todos os vermelhos que eu tenho aqui em casa, é, todos estão desbotando, né? Estão soltando tinta e tá soltando o suficiente para transferir pro cru, né? Então o cru, ele, quando junto com esses vermelhos, eles estão ficando rosa bebê. E aí eu não consigo, né? Não posso fazer com esse vermelho. Aí eu comprei duas unidades. Comprei duas unidades do Cadore para estar fazendo aí o teste. Para saber se ele vai desbotar, se ele vai manchar ou não. E aí eu vou aproveitar para estar. Acho que eu vou fazer o teste aqui também nesse vídeo. Só que, como já tem aqui um vídeo aqui no canal, mostrando recentemente como eu faço o teste de desbotamento, eu só vou abrir aqui o Cadore junto com você, vou botar ali para fazer o teste e aí antes de subir esse vídeo, eu vim aqui só mostrando o resultado, se ele desbotou e manchou o cru ou não, tá? Então assim, dessa vez foi uma compra consideravelmente pequena, foi mais essa reposição mesmo. E agora que eu vim prestar atenção, que eu poderia ter mandado a mensagem para lá, consultando se tinha o mesmo lote que eu tenho aqui em casa. Eu já observei aqui que o lote é diferente. Mas, como normalmente eles mandam tudo o mesmo lote, acredito eu que a quantidade que eu comprei é o suficiente para encomenda, sem eu precisar mexer no que eu tenho aqui em casa, tá? Então, assim, são. Não lembro se é 8 ou 9 no cru que eu tinha comprado. E essa encomenda é capa de cadeira. E aí eu calculei mais ou menos 800 gramas para cada capa. 800 gramas para cada capa. E coloquei assim como um extra os que eu tenho aqui em casa. Coloquei como extra os que eu tenho aqui em casa. E comprei, se não estiver enganada, uma a mais. Como eu calculei 800 gramas, são 4 cadeiras, se eu não estiver enganada, acho que dá 4 quilos e 800 gramas. Mas qualquer coisa você dá uma conferida aí. Ou quando eu retornar para dizer se o vermelho manchou ou não, eu falo quantos foram a mais. Tá? Então aqui já tem 5, 6. É isso mesmo. Foram 9 no cru. Deixa eu tirar aqui as outras coisas. Ó, aqui dentro da caixa ficou 3. Eu não vou retirar, porque pelo que eu tô vendo aqui, são todos esse mesmo lote, né? 26.218. O que eu tenho aqui é esse lote aqui, é 11.833. E aí, todos os outros, pelo que eu já observei aqui, são esse lote. Então, assim, eu calculei. É isso mesmo, eu calculei 800 gramas para cada capa. Então, seria mais ou menos assim: 3
aqui para as 3 e um para fechar as 200 gramas, né, de cada capa. Então, a média que eu calculei foi assim: cada 4 cone eu consigo fazer 3 capas, né? Então, eu calculei aí sendo 8 cones o suficiente para fazer. E aí, caso precise de mais um pouquinho, né, tem aqui um que vai fechar. Não, peraí, que veio. Ah, não, tá certo aqui. Eu pensei que tinha 5. E no caso aqui dentro da caixa tem 3. Então, assim, né? São 4 aqui. Eu calculei 4 cones para 3 capas, né? E peguei um para ser aí um extra, né? Caso necessite. Então, assim, caso necessite, esse um aí vai, digamos assim, vai ser a reserva, né? Caso tenha necessidade, eu vou estar utilizando essa nona unidade. E aí, o meu plano B, como eu sempre disse, né? Como eu sempre disse, que eu gosto de ter, o meu plano B é o seguinte: caso eu faça as primeiras quantidades, eu veja que não é o suficiente, que eu vou precisar de mais do que o que eu tenho, eu já vou fazer com os 4 cones que eu tenho aqui, tá? Então aí eu vou fazer primeiro com esses novos, vou fazer pelo menos uma capa inteira para saber quanto eu realmente vou gastar. E aí depois disso é que eu vou estar dando continuidade às outras capas. Então, assim, se eu ver que elas de fato não vai ser o suficiente para não fazer emenda de um lote com o outro, eu vou fazer pelo menos uma capa toda com esse lote aqui, tá? Eu vou analisar se tem diferença entre eles. Normalmente, eu não vejo, assim, muita diferença de cru quando é da mesma marca, tá? E aí, quando muda, assim, um lote, o cru é uma das únicas cores que eu não consigo notar a diferença e que raramente vem de fato diferente um lote para o outro. Eu vejo diferença entre as marcas, tá? Então, assim, eu tinha uma sobra aqui de cru da Euroroma de muito tempo atrás. E aí que eu fui comprar, comprei um recentemente e tava idêntico, né? Tava exatamente igual. Só que aí agora o que é que eu já estou me atentando? Eu descobri por esses dias que o cru ele também pode soltar cor, né? Ele também pode desbotar. E eu fiquei meio perplexa, né, com essa descoberta, porque eu nunca me atentei em ver ninguém falando sobre isso. E aí, deixa eu até pegar aqui, que eu tenho aqui ainda a tampa. Então, assim, para mim, o cru, ele era a única cor, juntamente com o branco, que não sofria alteração, assim, na lavagem, né? E deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui direitinho. Mas, olha, pelo menos aqui para mim aparece, tá? Tranquilamente. Não sei se vai aparecer aí para você, mas de qualquer forma eu vou fazer de tudo aqui para deixar mais nítido possível. Ó, por aqui a gente já consegue perceber a diferença, tá? Entre um e outro. E não é a questão assim, é devido aos pontos. Você consegue perceber que não é, tá? Ele tá mais alvo, ele tá mais limpo. E é o mesmo lote, porque eu fiz um trabalho no início do mês, né? Que era a base toda no cru, e aí tinha 4 carreiras de vermelho e de verde. Então eu fui fazer um teste, né, para saber se o verde ou o vermelho ia transferir a cor, né, se ia soltar tinta na água, ia transferir. E aí a minha surpresa foi essa, né, esse desbotamento do cru. Coisa que, sinceramente, para mim, está sendo a primeira vez que eu consegui identificar isso. Não sei se já aconteceu outra vez, mas pelo menos essa é a primeira vez que eu estou conseguindo perceber. Então, aí agora, devido a isso, até a questão assim de usar misturinhas de cru, né, de lotes diferentes, eu vou estar atenta, porque imagina, né, a cliente, eu pego, faço algum trabalho usando sobras que, ao meu ver,
a cor tá idêntica ou dá para passar. E aí, quando a cliente lavar, acontecer isso aqui, né? De uma tonalidade no decorrer da peça, tá? Então vamos botar assim, que aqui a redinha, sinceramente, não me importa, tá? Eu nunca recebi reclamação nenhuma referente a isso, de fazer a redinha ali diferente, tá? Então, como eu sei que o restante aqui vai desbotar, então eu sei que vai ficar aqui cada vez mais aproximado a esse aqui, porque aqui foi uma única lavagem, deu essa diferença, né? Então aí eu sei quando a cliente lavar, o cru do restante aqui do jogo vai dar uma desbotada, né? Vai dar uma clareada na realidade. Então, como eu sei que é o mesmo fio, eu utilizei aí sem problema nenhum. Mas a redinha, quando tem uns sobrinhas aqui que eu sei que é o suficiente para fazer a redinha, eu utilizo, tá? Eu utilizo sem problema nenhum. Nunca recebi nenhuma reclamação sobre isso. E, e na realidade se torna assim algo meio que irrelevante, de uma certa maneira, tá? Então, quando eu tenho pontinhas ali, tipo assim, é a mesma cor, só que é lotes diferente. E aí eu tenho só 30 gramas. Com 30 gramas eu consigo fazer ou a redinha ou algum tipo de base. Tipo base. A base de square é uma base retangular, estreitinha assim para parte de tapete. Ela pesa em média 30 gramas. Aliás, uma base para qualquer tipo de tapete. Então, assim, eu consigo fazer uma base para uma base toda fechada, né, de 3 carreiras. Ou uma base de bloquinhos, eu consigo estar utilizando aí em média 30 gramas. Só que como eu não trabalho aqui muito com tapetes avulso, eu acabo utilizando muitas das vezes em redinha mesmo, tá? Então, assim, eu faço flor para peça de porta, ou para um porta-pano de prato, sempre algo assim desse jeito. E aí, ou redinha, tá? Então, essas sobrinhas que são ali lote único, que já não tem mais. E eu sei que não vou encontrar o mesmo lote, tá? É raro isso acontecer. Então, eu já não me prendo a isso, não, tá? Deixa aqui separado durante um tempo. E aí faço assim, na primeira oportunidade que eu tenho de usar, eu utilizo. Então, se eu tivesse aqui uma outra sobrinha de um outro cru, eu utilizaria aqui para fazer uma redinha assim da tampa do vaso tranquilamente. Só que aqui essa questão, né, é que é o mesmo cru, tá? Eu tirei do cone e coloquei de molho junto com o verde e o vermelho para fazer aí o teste. O verde e o vermelho passou e o cru foi, digamos assim, entre aspas, né, foi reprovado, né? Então, assim, eu fiquei bem chocada com essa diferença. E aí, agora, a partir de agora também eu vou estar atenta, né, a esta questão do cru. Porque é chato, né, você comprar uma coisa e aí depois a característica da coisa ali mudar completamente, tá? Então, assim, enfim, né, vamos focar aqui na compra. E aí é isso. Eu comprei 9 unidades, que acredito eu que seja o suficiente para fazer essas capas. E aí o meu plano B vai ser utilizar os 4 que eu tenho aqui, mas somente em último caso, como eu já disse, né? Aí eu também comprei esses Kadori, né? Comprei 2 cones do Kadori. Deixa eu ver onde é o lote dele. Lote 70. Eles são o mesmo lote. E aí, isso é uma das coisas que eu gosto do Armarinho São José. Sinceramente, nunca me aconteceu comprando em outro lugar, tá? Mas eu acho isso bem atencioso da parte, assim, da venda, né? De o pessoal estar sempre atento a mandar o mesmo lote. E aí, independente da quantidade que eu compre, nunca me veio lote diferente. Então, assim, se eu comprar 2, ou se eu comprar, no caso aqui, vou botar 9, né? Que é o que eu tô comprando agora de cor repetida, todos sempre vêm o mesmo lote, tá? Então, assim, eu gosto bastante desse detalhe, né? E é uma atenção a mais. E aí, eu gosto bastante. Aí, eu sempre falo do plano B, né? Só que eu aqui, eu não fiz um plano B. Porque o que é que eu deveria ter feito? Mas eu tô pedindo a Deus que não
acredito eu que não vai manchar. Eu tô com fé de que ele não vai manchar. Mas eu quero aqui para mim ter feito para garantir aqui o meu plano B. Era para eu ter comprado também outra marca, né? Aí nesse caso eu compraria o Amazônia, que é um fio também que eu gostei, eu achei um fio macio. No meu caso, a- o colorido que eu fiz o teste foi com um roxo ou é violeta e com um laranja. O violeta, eu achei ele um pouco fino, mas nada assim também fino demais. Eu achei ele com a espessura bem parecida com o do Apollo, tá? Sendo bem sincera, o fio fino demais, ele me incomoda um pouco, mas eu consegui crochetar tranquilamente com ele. Eu tive um rendimento maravilhoso e para mim também isso influencia, tá? E aí era para me ter comprado é, outra marca, né? Para ter um plano B assim, caso esse daqui venha a manchar, eu ter aí uma segunda opção. E aí agora o que é que vai acontecer, tá? Eu vou fazer aqui o teste, pedindo a Deus para que não desbote. Eu vou deixar ele até um tempo maior de molho, pedindo a Deus para que não desbote, porque se desbotar, eu vou ter assim, nesse momento, eu vou ter duas soluções. Ou cancelar a encomenda, ou qualquer coisa, correr o máximo possível para entregar em cima do prazo. Que ela me pediu já agora, acho que foi no início de setembro, se eu não estiver enganada. Mas aí depois a gente conversando, ela falou que realmente só vai precisar desses suplás no período de Natal, tá? Que ela vai estar utilizando no Natal. Então, assim, aí você pode falar, mas tu já tá preocupada assim desse jeito? Tô, porque hoje já é 30 de setembro. Daqui a pouco já, já é Natal. Sinceramente, daqui a pouco o Natal já tá na porta. Então, tô preocupada assim desse jeito, porque, né, muitas vezes a gente sempre pensa, tem tempo, tem tempo, tem tempo, mas ao mesmo tempo que a gente tá cheia de tempo, a gente tá sem tempo nenhum. Não sei se acontece isso com você, mas acontece aqui bastante comigo. Eu falo, ai, nossa, eu tô com tempo, eu ainda tenho tempo. E quando eu caio na real, eu já tô em cima do tempo, eu tô com o tempo corrido. Então, assim, acontece aqui bastante, né? Ainda mais ultimamente que eu não tô com uma rotina certa, tá? Comecei agora a voltar um pouco para minha rotina do passado, assim, de conseguir acordar às 5 horas da manhã e já ir direto para crochetar. Inclusive, agora que nesse momento é 5h40 da manhã. Então, assim, eu já acordei, já dei uma organizada na casa, assim, bem por cima. E aí agora eu fico aqui no crochê até as 10, tá? Depois das 10 eu paro, vou ajeitar o almoço. Antes disso eu paro para tomar café. Aí eu paro, vou ajeitar o almoço, ajeito mais alguma coisinha dentro de casa. E aí quando eu paro para fazer o almoço, é que eu venho agora varrendo a casa, lavando os pratos que eu sujei para botar o almoço no fogo, lavando os pratos do café e assim sucessivamente, né? Então, vou tentando aí me organizar o máximo possível para tá dando conta ultimamente. E aí, sendo bem sincera, desse jeito, tem uns 15 dias, eu acho. E eu tenho reparado, assim, a diferença, na realidade, que isso vem causando, né? Que eu já consegui ser bem mais produtiva, bem mais ativa. Então, assim, pra mim tá maravilhoso, tá? Hoje aqui já é 30 e aí eu não vou mais crochetar. Assim, eu vou finalizar o meu mês, tá? Sem dar início à peça. Assim, não deixar tapete pela metade nem nada. Então, eu vou estar adiantando, assim, flores. Eu vou fazer ali algumas flores, passar um verdinho. Então, já é alguma coisa. Bom, então, voltando aqui de novo, né? No foco da comprinha, os dois últimos itens são esses daqui. Eu comprei essa linha de polipropileno, né? A Princesa Moda, essa é a cor cinza. Comprei apenas um cone. E comprei também aqui esse brilhante da Euro Roma. Eu tenho uma outra sobrinha do brilhante.
Como é uma sobrinha, assim, considerável, né? Eu optei por estar comprando outro cone para estar utilizando junto. E porque assim, como é pouco para fazer algum trabalho, mas também é muito para descartar, tá? Então aí eu comprei aqui outro cone para mim estar utilizando. Eu ainda não sei o que é que eu vou fazer, mas eu vou estar aqui utilizando os dois juntos. Para pelo menos, né, não perder ali a sobrinha e também ter aqui um dourado na reserva, tá? Para caso eu precise. Então, assim, nesse momento, de fio dourado, eu tenho aqui 4 da Crochética, tenho um slim da Círculo e esse daqui agora, né? Então, assim, um do Isoplas, né? Que são 12 unidades da encomenda, só que assim, 6 para uma que fez a encomenda e 6 para a irmã dela, né? Então, assim, vai tudo para a mesma casa, mas eu não sei como é que vai ser aí a questão do uso, né? Se elas estão pedindo assim, provavelmente não vão usar sempre juntas. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui 4 unidades já pronta. E aí, eu vou estar fazendo mais 2 unidades, que aí eu fiz com o Encanto Slim, utilizando o fio duplo. Aí, eu vou fazer 2 unidades para complementar esse kit, né? Fazer para fechar 6. Eu vou estar fazendo do mesmo jeito, tá? E aí, eu vou estar utilizando outro para fazer esse segundo kit. Eu vou ver se esse daqui vai ser o suficiente, mas aí eu vou ver com a sobrinha que eu tenho, tá? Eu comprei esse cinza para utilizar ele como prata. Me veio uma vontade, através de um kit de passadeira que eu fiz, de azul marinho com cinza. E aí eu quero fazer um suplá. Não sei ainda se eu vou fazer de fato ou não. Mas aí também eu quero estar utilizando aqui esse cinza, né, para trazer aí uma opção diferente somente do dourado, que eu tenho utilizado somente dourado. Aliás, eu nunca utilizei outra cor. E até hoje eu só fiz uma base, assim, com a linha de seda no rosa, tá? Fiz uma base, não, fiz um suplá. E aí eu utilizei o rosa para dar um acabamento. Só que eu não cheguei a concluir o jogo nem nada. É o único projeto que eu tenho parado, assim, iniciado e parado. Eu não costumo fazer isso aqui no meu ateliê, tá? Eu gosto de produzir a peça ali do início ao fim. Mas aí eu tenho essa, e aí depois eu vou ver se eu vou desmanchar ou o que é que eu vou fazer, tá? Aí eu utilizo o fio duplo, quando é fio de seda. E aqui nesse caso, esse um cone, eu deixo ele fio duplo, tá? Eu desenrolo aqui a metade e tiro aqui essa outra metade. Ou eu corto uma quantidade ali que eu vejo que é a metade, tá? Que é basicamente a metade. Ou eu desenrolo ele todo e enrolo já em um pedaço de papelão, por exemplo, já com as duas perninhas junto. Para mim também é muito prático isso, tá? Não vejo nenhum problema em fazer isso. Eu acho também muito prático, mas eu não quis comprar dois, porque caso não me agrade, eu fico somente com um cone e não com dois. Bom, eu agora vou ali fazer, né, o teste. Como eu já mostrei, eu não vou mostrar essa parte toda de novo, para não ficar repetitivo demais, cansativo demais. E aí eu volto só para mostrar para você se ele passou no teste ou não. Eu vou procurar se tem ali alguma bolinha de cru para estar colocando junto, tá? Então, volto aí com a continuação aqui. Voltei agora rapidinho, só para te mostrar agora essa segunda água como já tá. Aqui, já passou um pouco mais de 2h30, mais ou menos. Agora já é quase 3 horas. E eu tô, digamos assim, 80% satisfeita com esse resultado já. Então, assim, deixa eu procurar aqui. Ó, esse é o primeiro fio e esse é o segundo fio. Eu tô vendo aqui uma boa diferença entre eles, tá? Então, aí, eu vou mandar também essa parte desse vídeo para cliente, né? E aí, vou falar com ela, né, o que tá acontecendo. E aí, eu não vou comprar um novo fio. Então, assim, eu achei aqui que soltou ainda, assim,
um pouco, mas bem pouco em comparação à primeira vez. Então agora eu vou estar enxaguando aqui e não sei se eu vou deixar mais na água ou não. Vou botar para secar para saber como é que ele fica em comparação à cor que tá no cone depois que soltou aí um pouco de tinta, tá? Mas de qualquer forma eu não volto mais trazendo atualização aqui desse vídeo, tá? Que o vídeo mesmo era mais de comprinha e eu já mostrei em outros vídeos como eu faço o teste e tudo mais. Então, assim, esse eu não sei se eu vou colocar na água novamente. Eu vou esperar secar e vou ver como ficou o cru, tá? Se ele realmente tá limpo ou não. E aí, aqui eu já consegui perceber que mesmo que eu precise fazer uma terceira água, dessa terceira em diante, ele já não vai ter força suficiente para passar por fio. Tá? Então aí eu vou entrar em contato com ela, explicar ela tudo direitinho e ver qual é a melhor solução. Eu não vou comprar mais fio, vou trabalhar com esse que eu tenho e provavelmente vai ser isso que eu vou fazer, tá? Nesse caso aí, vale a pena ter esse trabalho, né? Então assim, tá chegando o final do ano, preciso de vermelho para trabalhar e tudo mais, então vou estar fazendo assim desse jeito. Bom, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando aí no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, eu já troquei aqui a água, né? Coloquei um sabão novo e enxaguei bem o fio e coloquei aqui de novo. Por enquanto, não tô vendo nenhuma alteração, né? E aí eu já dei umas apertadinhas nele. Aí agora aqui o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar mais um pouquinho de cru aqui dentro, que é pra me ver se esse novo cru ele vai manchar, tá? Então eu vou deixar aqui agora algumas horas, enquanto eu faço ali outras coisas. E aí quando for mais ou menos daqui a 1 hora, umas 2 horas, eu volto pra ver como é que tá o resultado, tá? Se vai estar manchando aqui esse outro fio ou não. Bom, agora já passou um tempo, né? Na realidade já passou algumas horas. Agora já é 11 horas. E aí, de todos, né? Entre o Euro-Roma, o Crochetica e o Cadore, esse daqui da Cadore foi o que menos soltou tinta, tá? Mas mesmo assim, transferiu pro cru. Aí, como ele soltou pouca tinta, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou enxaguar essa água, né? Vou tirar ele dessa água. Vou enxaguar e vou colocar de molho novamente pra me ver se ele continuaria soltando tinta, né? Já que pela questão da quantidade. Ou se porventura é só algum resquício do pigmento, tá? Se ele não soltar a tinta novamente, eu vou estar utilizando, vou lavar o cone todo, vou ter esse trabalho, vou lavar o cone todo e aí vou estar utilizando. Se porventura ele soltar o pigmento de novo, eu vou estar entrando em contato com a cliente, né, e vou estar passando para ela esse probleminha aqui que está acontecendo e que aí o fio cru vai ficar pigmentado, né? Então, assim, vou estar enxaguando e aí eu acho que eu volto aqui só para mostrar o resultado da próxima lavagem.